Olá amigos, colegas, professores, queridos estudantes. Nós estamos aqui hoje gravando para vocês mais um vídeo e o nosso tema hoje é educação emocional. Eu quero começar falando com vocês sobre aquela ideia de que a gente tem de que o professor bom é aquele que sabe muito bem da sua matéria e que sabe explicar muito bem, né? Isso por muito tempo esteve na nossa cabeça, mas hoje a gente sabe que tem alguma coisa a mais. O professor que de fato faz com que a aprendizagem funcione em sua sala de aula é aquele professor que sabe reconhecer as emoções e os sentimentos dos seus estudantes e que sabe lidar com essas emoções e sentimentos. Isso, em outras palavras, quer dizer, aquele professor que sabe construir um bom clima emocional em sala de aula. Se ele faz isso, então ele consegue muitos bons resultados na aprendizagem. Eu sou Manuel Andrade, sou professor de Química Orgânica da Universidade Federal do Ceará e um dos fundadores do movimento de aprendizagem cooperativa e solidária aqui no estado do Ceará. E esse vídeo que estamos gravando é um vídeo para o canal de aprendizagem cooperativa e solidária, que é um movimento, né? Um movimento que traz a experiência do Prece. Esse Prece é um movimento de estudantes que começou em 94, estudantes que se consideravam assim solidários, cooperativos e parceiros da escola. Nós juntamos a experiência desse movimento com outras experiências, outras coisas da literatura, e nós criamos então esse movimento de aprendizagem cooperativa e solidária que tem a ideia de levar para as escolas os princípios da cooperação, da solidariedade, da parceria entre estudantes e professores, e tem como um dos principais objetivos o desempenho acadêmico com equidade. Nós entendemos que esse desempenho acadêmico com equidade, ele é alcançado se nós considerarmos 5 premissas. Uma delas é a educação emocional, que nós vamos falar aqui agora. A ideia das emoções atrapalharem o processo de aprendizagem, ela é antiga. As pessoas os educadores no passado, eles pensavam que a coisa mais importante era o cognitivo, era a razão que tinha que ser valorizada, as emoções eram negativas, eram coisas de gente inferior. O cognitivo, a razão é que trazia a felicidade. Depois, e isso gerou escolas que a gente considera escolas anti-emocionais, escolas que não valorizam a emoção, né? Na verdade, essa coisa mudou, vem mudando há muito tempo, mas teve assim alavancado, o processo de mudança foi alavancado mais na década, considerada a década do cérebro, quando começou a estudar mais o cérebro, que foi na década de 90. Esse período foi marcado por a vinda de instrumentos importantes que faziam mapeamento cerebral. Então, começamos a discutir, a ver como é que o cérebro reagia em determinadas condições. E aí o cérebro é o bambambam, né, para a aprendizagem. Então, fomos ver como é que o cérebro funciona. Aí fomos ver que o cérebro, ele tem a sua parte assim mais voltada para o intelecto e a parte mais voltada para a emoção. E verificou-se que essa parte mais voltada para a emoção, ela tem uma influência muito forte sobre a aprendizagem. Então, muitas pesquisas foram feitas sobre isso. Então, hoje nós sabemos que a emoção, a forma como a gente aprende, o que a gente aprende e como a gente aprende, depende das emoções, né? Agora, é muito importante uma pesquisa que eu vou falar para vocês agora, que dá assim que comprova isso que nós estamos falando, foi uma pesquisa feita pelo pesquisador Juan Casasus, que é um chileno que trabalhou entre 1995 a 2000 frente a um estudo patrocinado pela Unesco na América Latina. Esse foi o primeiro estudo comparativo em linguagem e matemática em alunos de terceira e quarta série do ensino fundamental, né? A pesquisa ela realizou uma análise comparativa entre currículos, entrevistou pais, professores e também aplicou provas, né? O objetivo era entender como é que a aprendizagem funciona. Isso é muito importante. E ela envolveu 54 mil estudantes de 14 países. Foi uma grande pesquisa. Ora, foram examinadas assim como variáveis condições de trabalho, salário, experiência e formação de professores, o número de livros que os estudantes tinham em casa, que tinha na biblioteca da escola, o tempo que os pais passavam diariamente com os filhos,
o total de alunos por sala, mais de 30 variáveis foram analisadas. E como nós esperávamos já, os resultados mostraram que a presença de docentes com formação sólida, a avaliação bem feita, sistematizada, material didático suficiente, prédios adequados e famílias participativas foram fundamentais, quer dizer, estavam relacionadas a bom desempenho dos estudantes. Tá? Mas o que não se esperava era que um fator preponderasse, né, estivesse acima de todos os outros fatores, que foi o clima emocional em sala de aula. Essa variável, ela chamou muita atenção porque, assim, nas instituições em que havia um relacionamento harmonioso entre os professores e estudantes, e isso evitava que houvesse interrupções no processo de aprendizagem, o desempenho chegou a ser superior a 36% em linguagem e 46% em matemática. Né? Então esse clima gerado na sala de aula realmente foi fundamental, é fundamental para que a aprendizagem funcione. E o pesquisador ele fala que assim, não é uma coisa muito fácil a gente construir um clima emocional. Demora, tem que investir uma certa energia, mas que não é perda de tempo investir nisso. É importante a gente lembrar essa questão. Quando se pergunta para o Juan Casasus sobre por que esse clima emocional é importante, ele nos responde, ele diz assim, quando os estudantes se sentem mais seguros, mais espontâneos, né, eles se tornam mais dispostos a participar do processo de aprendizagem. E todos nós sabemos que a participação é fundamental, porque a aprendizagem ela é participativa, ela é ativa, ela não é passiva. Então, como é que os estudantes vão participar se eles se sentem inibidos, se eles se sentem com medo? Entendeu? Então, esse clima favorece a participação. E quando eles se sentem mais confiantes para participarem, mais à vontade em sala de aula, eles se sentem tendo menos medo de cometer erros, que é uma coisa fundamental. Cometer erros é importante. A gente aprende mais com os erros do que com os próprios acertos. Quando a gente erra várias vezes, a gente aprende muito mais. Tá? Então, existem outros fatores que podem influenciar tranquilamente, assim, outras respostas para essa questão da emoção. Mas essas são algumas coisas que o pesquisador falou. Eu queria dizer para vocês, assim, eu gosto de fazer uma analogia entre o agricultor e o educador. Quando o agricultor vai fazer o seu plantio, vai colocar a sua semente, ele tem que se preocupar muito com o solo. É no solo que existe a nutrição. E muitos solos são degradados, não têm os nutrientes adequados, porque foram degradados. Então o agricultor bom, experiente, ele primeiro cuida do solo, ele recupera o solo para colocar a sua semente, para aí ele ver a sua semente germinar, crescer, florescer e frutificar. Quando o educador ele vai ensinar os seus estudantes, ele não se preocupa com o solo das emoções, ele não se preocupa em recuperar as emoções, ajudar os seus estudantes nas suas emoções, ou ter pelo menos uma visão sobre a emoção dos seus estudantes, ele não consegue fazer com que essa semente da aprendizagem possa germinar. Então é muito importante isso. A gente vê que a emoção é o solo, é onde está todo o conteúdo, onde está tudo que o estudante precisa para fazer a sua vamos dizer assim, a sua aprendizagem funcionar. Né? Nós, nesse movimento de aprendizagem cooperativa e solidária, fazendo leituras, pegando as nossas experiências com estudantes e também fazendo leitura, nós usamos como base aí o Daniel Goleman, nas suas publicações, a começar pelo livro do best-seller Inteligência Emocional e também pelo neurocientista Antônio Damasio, que é português, mas que é professor de psicologia e neurologia da Universidade do Sul da Califórnia. Nós pegamos alguns conhecimentos e nós estamos propondo isso para as nossas escolas, algumas estratégias para as nossas escolas. E a ideia é que as escolas propiciem oportunidade dentro do tempo escolar para que professores e estudantes desenvolvam algumas aprendizagens. Por exemplo, é importante que os estudantes e professores também, todos que participam do processo da aprendizagem, para gerar esse clima emocional, eles tenham autoconsciência das suas emoções, aprendam a desenvolver autoconsciência e aprendam a lidar com essas emoções. Nós podemos desenvolver ações, podemos criar disciplinas eletivas, nós podemos fazer oficinas para que os estudantes desenvolvam isso. Isso é muito importante. Uma outra coisa importante é saber transformar as emoções que a gente tem em motivação. Elas estão relacionadas, emoção e motivação relacionadas. A motivação, ela depende
ela depende da emoção. Ninguém é motivado sem emoção. Então, mas a jogada é como transformar essa emoção em motivação. Nós temos que aprender isso. E os pesquisadores dizem que isso é importante, é uma habilidade emocional, é uma competência emocional importante. Um outro fator importante, uma outra coisa que a gente tem que aprender é reconhecer as emoções dos outros. Olha, se você está vivendo em grupo, vivendo numa coletividade, vivendo numa escola, numa sala de aula, num trabalho em grupo, você tem que aprender a lidar com as emoções dos outros, senão essas emoções podem destruir o seu trabalho, a sua aprendizagem. E aí é o que a gente chama de desenvolver a empatia. Nós sugerimos a nossa oficina de história de vida, onde os estudantes e professores compartilham suas histórias de vida para que eles possam compreender melhor uns aos outros. Isso ajuda a construir melhor um clima emocional em sala de aula. E por último, é saber lidar com as emoções dos outros. Porque às vezes a gente reconhece as emoções, mas temos dificuldades de lidar com isso. E aí nós temos oficina de habilidades sociais, oficina de conflitos. A escola precisa investir nisso, para poder ela conseguir construir esse clima emocional e gerar aprendizagem com equidade, né? Aí temos várias outras estratégias. Ora, várias escolas hoje já estão desenvolvendo técnicas de respiração e de meditação, como mindfulness, né? Os estudantes têm um tempinho para fazer isso, porque isso ajuda eles a lidarem melhor com as suas emoções. A utilizar música. Poxa, música é muito importante, é um potencial muito grande para fazer com que as pessoas se conectem através das suas emoções. E escola que usa música, os estudantes se sentem mais tranquilos e lidam melhor com as suas emoções. E uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu considero extremamente importante, que é a atividade física. E nós já temos uma disciplina, que é a atividade física na escola, mas que eu acho que ela é muito desvalorizada. Hoje sabe-se que a atividade física, especialmente a aeróbica, ajuda a gente a modular melhor as emoções da gente. E cuidar, por exemplo, do sono, tentar mostrar a importância do sono para os nossos estudantes, da alimentação saudável, de tomar sol. São vários fatores, nós podíamos olhar para as emoções, mas agindo, não somente falando, mas agindo, desenvolvendo estratégias, ações, para que as emoções tenham um cuidado especial dentro da escola. Se você achou isso interessante, que nós estamos falando agora, gostou desse vídeo, então faça algum comentário aí, compartilhe com os colegas professores, estudantes, se inscreva no nosso canal. Nós vamos trazer vários outros vídeos nessa direção para ajudar as escolas a desenvolverem aí a aprendizagem com equidade. Então até o nosso próximo vídeo. Thank you.